nós somos o grupo 4 e iremos falar sobre instalações de gás combustível. O nosso grupo é composto pelo Bruno Ítalo, Ian Vitor, Jennifer e eu, Tamires. Inicialmente, para a gente ter uma base muito boa para qualquer instalação de gás, nós precisamos falar sobre as NBRs. Basicamente, são as 4 principais, que são a 15526, que fala sobre rede de distribuição interna para gases combustíveis em instalações residenciais e comerciais. A NBR 13523, que fala sobre central de GLP. A NBR 15923, que fala sobre inspeção de rede de distribuição interna de gases combustíveis. E a NBR 13103, que fala sobre instalação de aparelhos a gás para uso residencial. Primeiramente, nós precisamos falar sobre o projeto. Para podermos ter uma boa instalação de gás combustível, seja ela residencial ou comercial, nós precisamos ter um projeto que tenha locação, planta baixa e cortes, que tenha detalhes construtivos da canalização, ou seja, que mostre sobre rede de distribuição interna primária e secundária, que fale sobre abrigo dos medidores central de gás, que tem esquemas isométricos e memoriais e planilha de cálculo para dimensionamento das canalizações e da central de gás. Os materiais utilizados para uma instalação de gás combustível, seja ela residencial ou comercial, são os seguintes: tubos de condução de aço, com ou sem costura, preto galvanizado, tubos de condução de aço revestido em polietileno, tubos de condução de cobre, com ou sem costura, tubulações multicamadas, conexões de ferro maleável, seja preto ou galvanizado, conexões de aço forjado, conexões de cobre e mangueiras flexíveis de PVC que se destinam à ligação de fogão, forno, aquecedores e secadoras. Os tipos de instalações de gás combustíveis são instalações industriais, instalações especiais, instalações coletivas, instalações domésticas ou instalações públicas. Na instalação industrial, ela utiliza tanque de armazenamento com capacidade a um só consumidor e que se destina a atender o consumo mensal superior a 600 kg. Na instalação especial, são aquelas cujos recipientes têm a capacidade de carga individual não superior a 200 kg, que podem ser servidos a um ou mais consumidores e que é destinado a atender o consumo mensal de até 600 kg. Na instalação coletiva, ela atende vários consumidores em conjuntos, utiliza tanques fixos ou baterias de cilindros de 45 a 90 kg. Na instalação doméstica, são recipientes que têm capacidade de carga individual não superior a 45 kg e se destina a atender o consumo mensal até 200 kg. E na instalação pública, é aquela cuja alimentação é feita diretamente da rede de distribuição pública. Inicialmente, nós vamos falar sobre a central de gás, que é a denominação dada ao local em que as instalações tipos são montadas para consumos. Elas podem utilizar gás armazenado em tanques estanques, que são de superfície ou subterrâneo, ou em baterias de cilindro. Esses tanques ou esses cilindros serão ligados à rede de distribuição primária por meio de gambiarra que disporá de válvulas de paragem de fecho rápido para cada bateria. Essas centrais que utilizarem cilindros, elas terão esses cilindros ligados ao tredolete através de pigtail, de cobre ou de borracha, com diâmetro aproximado de 6,5 mm. Em cada tredolete desse haverá uma válvula de retenção. Nessa central de gás, deverá haver um conjunto para controle e manobra. A gente consegue ver na imagem 4 pontos importantes desse controle e manobra. A válvula do primeiro estágio, o manômetro para controle da pressão
Esse manômetro ele deve possuir graduação que permita uma leitura com precisão. Deve haver também registro de paragem e também um ter plugado com redução para meia polegada, para testes de estanqueidade da canalização. Ainda sobre a central de gás, falando um pouco voltado para as instalações residenciais, uma edificação que utilizar GLP com capacidade total inferior ou igual a 90 kg, deve ser observada, né? A cabine de proteção construída em alvenaria ou concreto, o local deve ser ventilado, deve estar situado em cota igual ou superior ao nível do piso, né? Na porta deve possuir área para ventilação, o recipiente deve ser instalado no lado externo da edificação e deve ter um local de fácil acesso. Falando sobre as canalizações, elas têm alguns requisitos a serem atendidos. Elas devem ser perfeitamente estanques, ou seja, completamente vedadas, ter um caimento de 0,1% no sentido do ramal geral de alimentação, ter um afastamento mínimo de 30 centímetros das tubulações de outra natureza e dutos de cabo de eletricidade, ter um afastamento das demais tubulações de gás igual a no mínimo um diâmetro da maior das tubulações contíguas e ter um afastamento de no mínimo 2 metros de para-raios e seus respectivos terras. Além desses requisitos a serem atendidos, também devem ser observados alguns pontos. Essas canalizações elas não devem passar por dutos de lixo, de ar-condicionado, reservatórios de água, postos de elevadores, compartimentos não ventilados, dutos de ventilação, pontos de captação de ar para sistemas de ventilação, entre outras observações. Seguindo com o nosso projeto, falando um pouco sobre os medidores, essas instalações prediais, elas devem dispor de abrigos e dentro desses abrigos deverão ser instalados esses medidores de consumo do gás. A localização desses abrigos deve atender a algumas condições. Está situado em área comum, possui fácil acesso, não podem ser instalados em compartimentos que tenham outras destinações e também não podem ser instalados em escadas e nem em seus patamares. Depois de todo o conhecimento técnico, a gente parte para o dimensionamento. Primeiramente, a gente tem que conhecer quais são as potências dos nossos aparelhos utilizados. A potência nominal de cada aparelho a ser empregado nos cálculos deve ser fornecido pelo fabricante dos aparelhos e registrado em projeto. Na falta de registro de potência nominal, serão adotados os valores dessa tabela que é apresentada no slide. Outro número importante que nós temos que ter é o fator de simultaneidade. Esse valor é obtido com base na potência total calculada. Ele corresponde a uma taxa provável de uso simultâneo dos aparelhos de gás. Para conseguirmos chegar a esse valor, nós utilizamos a seguinte equação apresentada também no slide. Para nos auxiliar no cálculo do dimensionamento, nós montamos uma tabela, a qual nos é conhecida, né, para poder fazer dimensionamentos de outras instalações. Na instalação de gás, nós também utilizamos uma tabela que possui a soma das potências do ramal, o fator de simultaneidade, a potência adotada, a vazão do gás, comprimento dos tubos, comprimento equivalente das singularidades, ou seja, das curvas, das reduções, o comprimento total, a pressão inicial, a perda de pressão no trecho e a pressão final, e o nosso diâmetro nominal. Com essa tabela, nós conseguimos atender o nosso projeto de forma que facilite a nossa percepção da perda de pressão, pressão inicial e pressão final, se está dentro do que é pedido, se o nosso diâmetro atende o nosso projeto, e outras observações que também são importantes. Para uma boa execução de projeto de instalação predial de gás, devemos ter o conhecimento técnico, um bom dimensionamento, mas também sabermos quais são os possíveis erros comuns desse tipo de projeto.
Entre eles estão as falhas na execução de solda, a falta de instalação de válvulas de bloqueios por setores para uma possível manutenção, a transição de materiais sem a caixa de inspeção, a falta de aterramento de prumadas metálicas, a inexistência de ventilação de abrigos de reguladores e medidores, e instalação de tubulação GLP no teto de subsolos sem ventilação. Quando a gente consegue perceber esses possíveis erros ainda na execução do projeto e remediá-los, a gente tem um projeto que vai ser mais duradouro. Buscamos apresentar esse assunto de forma objetiva e clara, mas sempre lembramos que é necessário a consulta às NBRs, que foram apresentadas no começo do vídeo, consultas de profissionais, consultas de artigos voltados para o assunto, e a consulta em outros projetos também é uma forma interessante de aprendizado. Agradecemos a todos